Fala galera, beleza? Por aqui com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar de um tema bem polêmico, tá? Provavelmente você tem aí na sua assistência técnica algum aparelho que o cliente deixou, você comprou uma peça para consertar o aparelho do cliente, gastou seu tempo e de repente esse cliente sumiu. Ele disse que ia buscar o aparelho em um determinado dia e não voltou. Passou mais de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E cadê esse cliente que nunca mais voltou? Será que você pode pegar o aparelho e vender para tirar, né, o prejuízo ali que você teve, né, de tempo, de comprar peças, aquilo outro, de reposição? Será que você pode usar esse aparelho? Será que você pode tirar peças desse aparelho? Ou você deve manter esse aparelho na sua assistência técnica? Sobre esse assunto que a gente vai estar falando nesse vídeo, tá? Então você que é dono de assistência técnica, assista esse vídeo até o fim. Gente, não trabalho com manutenção de celular, serve para qualquer dono de assistência técnica. Se você faz algum tipo de serviço em algum equipamento eletrônico, preste atenção, porque isso é muito importante. E se você não tomar cuidado, você pode se ferrar, tá bom? Então assista até o final do vídeo, para não perder nada. Vamos lá, pessoal. Tem muitos clientes que levam o aparelho para assistência técnica para você reparar o aparelho dele, né? Ou seja lá qual for o equipamento que ele está levando para a tua assistência técnica. Você faz o conserto, tá? Passou talvez 1 dia, 2 dias para resolver aquele problema. Teve que buscar uma peça em tal lugar, né? Se deslocar, comprar a peça, pagar muitas vezes frete para vir, enfim. Conserta o problema, o aparelho do seu cliente ali. E aí o cliente diz que tal dia eu venho buscar. E esse cliente sumiu, desapareceu, tá? Aí eu pergunto para você, como já perguntei, você pode fazer alguma coisa, vender esse aparelho? Não, você não pode, tá? Você não pode vender o aparelho do seu cliente, você não pode tirar peça do aparelho, você não pode usar o aparelho, você não pode doar o aparelho, você não pode emprestar o aparelho, você não pode fazer nada. Por lei, você não pode fazer nada. Só que tem uma estratégia, tá, para você se sair desse negócio sem se ferrar. Tá? Tem uma estratégia aqui que eu vou estar ensinando para você nesse vídeo aqui, tá certo? Que vai proteger você da justiça. Porque o cliente, ele pode sim, muito bem, abrir uma ação judicial contra a tua empresa, contra a tua assistência técnica, porque depois de 2 anos ele foi buscar o aparelho dele e o aparelho dele não estava lá. E não existe nenhuma lei, tá, que possa garantir a você que você tem que vender o aparelho, que você... Não existe prazo, tá? Não existe prazo. Agora, existe uma cláusula, tá? Dentro de digamos assim, de um artigo, né, do Código Civil, que a gente pode utilizar para, tipo assim, passar 3 meses, a gente pode sim, muito bem, vender o aparelho e, enfim, fazer o que quiser com o aparelho, tá certo? Só que tem que ter muito cuidado, tá bom? Jameson, tu está ensinando aqui os donos de assistência técnica a ferrar com os clientes? Não. Estou ensinando aos donos de assistência técnica se protegerem dos clientes, tá? Eu vi um vídeo de um colega, né, que tem canal também no YouTube. Eu não conhecia ele, né, e também não conheço pessoalmente, nem falo com ele, nem nada, mas eu vi um vídeo dele aqui no YouTube. O nome do canal é Super Eletrônico. Vou até deixar o link do canal dele, que eu achei bem interessante. Ele conversa sobre esses assuntos assim bem legal e traz até mais informação de forma técnica do que eu talvez traga aqui, tá? E ele estava falando exatamente sobre esse assunto, né? Porque a gente paga o espaço, né? A gente tá pagando aqui o aluguel, tá pagando o espaço, a gente investe em muita coisa, gasta pra caramba, e tem alguns clientes que é folgado, né? Tem um cliente que deixa ali o aparelho e nem satisfação vai dar. Então, se o cliente acha que tá certo fazendo isso, né? Então aí é um problema dele, mas na minha concepção isso está totalmente errado. Se o cliente não tem condições de pagar o serviço, né? Primeiro que ele não deveria nem levar o aparelho para consertar. Segundo, se ele achou que iria consertar o aparelho e iria ter condições de pagar, ele pelo menos vai lá no rapaz, né, diz, ó, meu irmão, me desculpa aí, eu pensei que eu ia arrumar um dinheiro, não deu, e aí eu não tenho condições de pagar. O que a gente pode fazer? Seria essa a forma correta de resolver esse problema.
Mas tem pessoas que são complicadas. Tem clientes que são xaropes, não todos, a minoria, tá? Porque a grande maioria são pessoas de boa, né? A maioria, tá certo? Todo mundo sabe aqui que a maioria. É só uns ou outro aí que às vezes acaba esquentando, né? Explodindo um pouco o nosso cérebro. Então vamos lá, o que você deve fazer caso você esteja em situações como essa? Primeiro, se você não tem nada escrito, tá? O celular chegou na tua assistência técnica, tu não tem ordem de serviço, não tem nada, não tem dia de entrada, não tem o que você fez no aparelho, não tem nada, acabou, esquece. Vai ter que manter esse aparelho aí até, né, o cliente voltar, tá certo? A não ser que você queira fazer alguma coisa com o aparelho e depois quando ele chegar, você, né, tentar negociar com ele, mas ele ainda está no direito de querer ferrar. Se ele quiser ferrar com você, ele vai poder fazer, tá certo? Aí vai na justiça, vai ter aquela briga toda, não quer dizer também que ele vai ganhar, mas você vai na justiça e ele pode sim abrir uma ação judicial para né, brigar pelo aparelho dele que você vendeu, né, ou sei lá o que você fez aí. Então, o que você deve fazer? Existe uma cláusula, tá, que você pode criar. Você vai montar, por exemplo, uma ordem de serviço, tá? Colocando ali CPF do cliente, se tiver o RG, bota o RG, endereço, telefone para contato. Ah, mas o telefone dele... Arrume um telefone da mãe, do pai, do avô, do tio, da avó, mas arrume um telefone, tá? Para você entrar em contato com esse camarada, certo? Para você sempre estar mantendo contato com ele, para depois você, tipo, o cara sumiu aí, ferrou, tá? Então mantenha contato com o seu cliente que deixou o aparelho e não voltou, tá? Então precisa ter alguma coisa, tá? Ou pelo menos o Instagram desse cara você precisa ter para poder falar com ele. Então, vamos lá. Você, né, vai pegar uma ordem de serviço, vai colocar o número do CNPJ da sua empresa, ou se você é pessoa física, bota o teu CPF, enfim, coloca todas as documentações e coloca o IMEI do aparelho, tá? Pessoal, ordem de serviço precisa ter IMEI, certo? Porque o IMEI é a identificação do dispositivo. Até mesmo se o cliente dizer, como uma vez um cliente disse para mim, né? Foi buscar um aparelho depois de 2 anos e disse para mim que o aparelho não era o dele. Era um Grand Prime na época, né? Ele disse que não era o dele não, porque estava com uma mancha no display. A mancha no display era por causa do touch que estava na gaveta fazia anos e o touch colou no display. E ele disse que não era dele, o aparelho não era dele por causa disso, né? Então, o que você tem que fazer? Colocar todas as informações tá? Da sua empresa, colocar as informações do cliente e colocar o problema do aparelho, o que precisa ser feito, tá certo? A data de entrada e a identificação do dispositivo, que é o IMEI, tá certo? Então, se você coloca o IMEI do aparelho, e aí, seja o que for que acontecer, vai estar lá o IMEI do dispositivo, tá certo? É uma forma de identificar o aparelho, tá? Então, vamos lá. Na cláusula, você pode colocar assim, se não retirar até 90 dias, porque até 90 dias é um direito do consumidor, tá? Isso aí tá lá no negócio do consumidor, lá, né, no Celso Humano. Então, até 90 dias, o cliente, ele pode deixar o aparelho na sua assistência técnica para ir buscar o aparelho e fazer o pagamento, né, efetuar o pagamento ali do serviço que você fez. Agora, presta atenção, né? Na ordem de serviço, né, na OS, você vai botar uma cláusula e você precisa fazer com que o cara assine e leia a cláusula. Porque se ele ler aquela cláusula e assinar, aí acabou. Aí o que acontecer depois que você fazer, você está, digamos assim, a salvo, né? Pelo menos você tem um documento que comprova que o abençoado seu cliente aceitou fazer o serviço justamente com aquela cláusula no papel, tá? E qual seria a cláusula? Ó, no artigo 1, deixa eu ver se eu me lembro, tá? 1257, tá? Ou é o artigo 1257 ou é 275? É um disso aí. Pesquisa aí, dá um Google aí, dá um GPT aí que tu vai ver. Eu sei que é assim, é o artigo 1257, tá?
257 ou é 275, algo assim. Mas dá uma procurada aí que você vai achar. Se a pessoa não vai buscar o aparelho em determinado tempo que está clausulado lá, que está colocado no papel, é considerado abandono. Dentro dessa situação, você coloca o que vai ser feito com o aparelho do cliente, entendeu? Ó, vai ser cobrado uma taxa por conta do armazenamento no seu espaço. É um direito seu. Se você pega, por exemplo, aluga uma área grandona e coloca carros ali, né, para ficar lá, né, estacionado, é um direito seu receber. Por quê? Porque você está abrindo seu espaço para aquela pessoa deixar o carro. A mesma coisa acontece em caso de alguém deixar o celular na tua assistência técnica, tá? Então, deixou na tua assistência técnica ali, ó, diz, ó, depois de 90 dias, se não vir buscar o aparelho, né? Agora, claro, procura aí palavras técnicas, né? Eu não sou muito bom para isso, não. A gente tem outras pessoas para fazer isso, né? Ou até mesmo você pode fazer uma pesquisa aí no Google, utilizar sei lá, uma inteligência artificial para fazer, mas faça, tá? E aí você vai botar essa cláusula, né, baseado no artigo 1257, se eu não me engano, 57 ou 75, né? Eu tô em dúvida aqui. E baseado nesse artigo, né, do Código Civil, tá? Se você não buscar o seu aparelho, vai ser acontecido isso, isso e isso. Pronto. Aí você manda o camarada assinar e, pum, você está salvo, tá? Pelo menos, né, entre aspas, tá? Porque, mesmo assim, não existe nenhuma lei que proteja você para você poder dar fim, isso, aquilo, outro camarada pode abrir sempre tem algumas brechas na lei, tá? Tem uma lei que estava para ser para funcionar, né, do ano 2016, né, que é exatamente para isso, para depois que passar 3 meses, o dono de uma assistência técnica que tem lá o aparelho, né, no cemitério de carcaças, tá, ele poder fazer alguma coisa com o aparelho. Só que essa lei ainda não entrou em vigor, tá lá para um lado, para o outro, vocês sabem como é que acontece, né? Tudo é para o consumidor, tudo é para o consumidor, para a lei, né? Para o empresário ou pequeno, porque a gente, né? Muita gente olha para a gente como se a gente fosse rico, milionário, né? Mas somos trabalhadores também, tá? Não é porque eu montei o meu negócio, eu trabalho para mim mesmo, que eu sou um grande empresário cheio de grana, tá? Para que um monte de pessoas chegue aqui e faça o que quiser. Não, a gente também tem que ter os nossos direitos, tá certo? E essa lei, né, eu não sei qual é o artigo, não, pesquisa aí que você vai encontrar, ou até mesmo no vídeo do rapaz que eu vou estar deixando aqui, procura saber, que é muito importante, tá? Essa lei entrou em vigor, tava para entrar em vigor, não entrou, e tá para lá, sambando para um lado para o outro. Então, quando você for votar em alguém, né, procure saber aí se esse camarada tá envolvido aí nessa lei, né, para não ou para sim, né? Então, veja aí. Mas é isso, galera. Eu sei que eu não sou muito técnico, né, para falar sobre essas questões de leis, mas eu pelo menos quis orientar vocês aqui para vocês não fazerem burrada. Então, a partir de agora, coloquem uma OS, ordem de serviço, na assistência de vocês. Vai fazer um reparo numa placa, vai fazer uma troca de componente, sei lá, vai trocar uma tela. Usem ordem de serviço, tá? Para que vocês possam estar protegido, né, sobre algum tipo de cliente mal intencionado. Tá certo, galera? Então por aqui fica esse vídeo, né? Deus abençoe a todos. Lembrando que os nossos treinamentos estão numa oferta especial e estão na metade do valor, 50% de desconto. Então não perde tempo, clica aqui no link que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo, tá? Ou no primeiro comentário fixado. Se você quer fazer o nosso treinamento de reparados em memória MMC, tá certo? Programação em memória MMC, e vai ser agora, semana que vem, segunda-feira, dia 26 de janeiro. Meu WhatsApp eu vou estar deixando aqui para você entrar em contato e falar diretamente comigo para reservar a sua vaga. Beleza, galera? Eu não sei se eu esqueci de falar sobre alguma coisa nesse vídeo, mas se eu esqueci, né, ou se eu falei alguma coisa errada aqui, tá? Eu não entendo de lei, então me corrijam, tá certo? Eu estou aqui aberto para a gente poder
lá ele, né? Mas para que a gente possa entrar em um debate, tá bom, pessoal? Posso ser que eu depois faça outro vídeo, né? Acertando algumas coisas que talvez eu possa ter falado errado aqui. Não sou advogado, não entendo de leis, mas é aquilo que a gente pesquisa e sabe, né? De forma básica ali para a gente se proteger no nosso dia a dia. Beleza, galera? Um abração, tamo junto e até o próximo vídeo.